Você já ouviu falar da terceira profecia de Fátima e do impacto que ela pode ter no nosso mundo? Parece algo que desperta curiosidade, mas poucos explicam de fato o que ela significa. Por que tantas pessoas acreditam que agora estamos vendo seus sinais se cumprindo? O que está por trás dessa mensagem que atravessou mais de um século e continua a intrigar e assombrar milhões? O que você está prestes a descobrir aqui pode ser muito mais do que uma história de fé ou um mistério religioso. Pode ser a peça que faltava para entender os acontecimentos ao seu redor. E quem sabe, até o que está por vir. Se as duas primeiras profecias já causaram um impacto imenso, por que a terceira continua cercada de tanto mistério, especulação e, em alguns casos, medo? Pouco se fala sobre um detalhe específico que quase ninguém nota: as conexões diretas entre a mensagem de Fátima e os eventos do mundo atual. Enquanto muitos se concentram apenas no texto revelado, há elementos simbólicos, contextuais e até históricos que, quando analisados, começam a pintar um quadro perturbadoramente claro. Você sabia que alguns estudiosos acreditam que a terceira profecia é um aviso sobre tempos extremos, tanto espirituais quanto sociais, e que muitos sinais atribuídos a ela já podem estar acontecendo bem diante dos nossos olhos? Imagine olhar para as manchetes recentes: desastres naturais, instabilidade política, crises globais. Será que tudo isso está interligado de uma maneira que ainda não percebemos? Alguns acreditam que sim. O Vaticano, ao finalmente revelar parte do conteúdo da profecia no início dos anos 2000, apontou para questões como fé, martírio e o colapso de estruturas religiosas. Mas será que eles revelaram tudo? Essa é uma pergunta que não quer calar, especialmente quando os próprios protagonistas da Igreja mencionam uma parte não escrita ou não revelada dessa mensagem. Voltemos um pouco no tempo para contextualizar. Em 1917, na pequena aldeia de Fátima, Portugal, 3 crianças disseram ter visto algo que mudaria suas vidas para sempre. Uma aparição que eles acreditaram ser a Virgem Maria. Essas visões trouxeram mensagens de advertência e esperança apresentadas em 3 partes. As 2 primeiras já são bem conhecidas. Uma profetizava a Primeira Guerra Mundial, enquanto a segunda falava sobre a conversão da Rússia e as consequências da falta de fé. Mas a terceira, essa é envolta em mistério. Foi escrita por uma das crianças, Lúcia, que se tornou freira, e entregue ao Vaticano com instruções de ser revelada apenas em um momento específico. Por décadas, essa mensagem foi guardada a 7 chaves, gerando todo tipo de especulação. Quando finalmente veio à tona, em 2000, muitos ficaram decepcionados. O texto falava de um bispo vestido de branco que seria martirizado, acompanhado por uma visão de destruição e sofrimento. Mas seria só isso? Porque tantos acreditam que há algo mais, algo que não foi dito. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais intrigantes. Especialistas e religiosos apontam para sinais que foram ignorados ou subestimados. Alguns acreditam que a profecia não fala apenas de eventos religiosos, mas de algo muito maior, envolvendo um colapso global, social, moral e até ambiental. Será que é coincidência que mais de um século depois estamos vendo o mundo passar por transformações tão rápidas e desafiadoras? O Papa João Paulo II, um dos grandes envolvidos na revelação da profecia, chegou a mencionar que ela se conectava diretamente com o Apocalipse. Se tudo isso ainda não é suficiente para levantar suas sobrancelhas, considere isto: a terceira profecia de Fátima parece tocar em temas que continuam relevantes hoje, como divisão ideológica, perda de valores e crises espirituais. Alguns associam isso ao grande afastamento da fé ou até mesmo a um prenúncio de conflitos iminentes. Será que essas interpretações fazem sentido?
Ou seria tudo apenas uma coincidência alimentada pelo medo do desconhecido? É aqui que as peças começam a se conectar. Imagine uma jovem chamada Clara que cresceu ouvindo histórias sobre as aparições de Fátima. Desde cedo, ela ficou intrigada com a ideia de que as mensagens de um tempo passado poderiam, de alguma forma, influenciar o presente. Ao longo dos anos, Clara se afastou da religião, mas a curiosidade sobre a terceira profecia nunca a abandonou. Um dia, enquanto navegava pela internet, ela se deparou com um vídeo que analisava essa profecia em relação aos eventos atuais, como as crises políticas e os desastres naturais. Essa experiência a fez refletir sobre como os ensinamentos de Fátima poderiam oferecer um guia em tempos de incerteza. A terceira profecia de Fátima, que muitos acreditam ser uma mensagem de alerta sobre o futuro da humanidade, contém elementos que falam sobre guerras, perseguições e a necessidade de conversão. As descrições são vívidas e evocativas, retratando um cenário de luta espiritual e moral que muitos veem como uma representação dos desafios que enfrentamos atualmente. Clara, ao ouvir essas mensagens, começou a se perguntar: como isso se relaciona com o que estamos vivendo hoje? Essa dúvida acendeu uma chama em seu coração, levando-a a investigar mais profundamente. À medida que Clara explorava a profecia, ela percebeu que muitos eventos recentes, como o aumento das tensões internacionais e as crises climáticas, poderiam ser vistos como sinais de que as advertências de Fátima ainda são relevantes. Essa percepção a deixou intrigada, mas também um pouco assustada. Ela se perguntava: estamos realmente vivendo tempos preditivos? A conexão entre a profecia e os acontecimentos atuais não é apenas uma questão de fé, mas uma busca por significado em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. A interpretação da terceira profecia varia amplamente entre estudiosos e fiéis. Alguns acreditam que a mensagem é um chamado claro à conversão e à oração, enquanto outros veem as advertências como um alerta sobre as consequências do comportamento humano. O debate continua, e Clara se viu em meio a um grupo de pessoas que se reuniram para discutir a profecia e suas implicações. Durante uma dessas reuniões, ela encontrou pessoas de diferentes origens e crenças, todas unidas pelo desejo de entender o que Fátima pode significar para suas vidas. Uma das histórias que mais a impactou foi a de um homem chamado Roberto, que havia perdido a fé após uma série de tragédias pessoais. Ao ouvir sobre a terceira profecia, ele se sentiu compelido a reexaminar suas crenças. Com o tempo, Roberto não apenas encontrou consolo nas mensagens de Fátima, mas também se tornou um defensor ativo da paz e da compaixão em sua comunidade. Clara percebeu que as diferentes interpretações da profecia não apenas enriqueciam o debate, mas também ofereciam novas perspectivas sobre como cada um poderia agir de forma mais consciente e responsável em sua vida diária. Os sinais que alguns acreditam ser indícios do cumprimento da profecia, como as mudanças climáticas e as tensões políticas, tornaram-se parte do discurso. Clara, ao refletir sobre essas questões, começou a formular suas próprias opiniões. Ela se perguntava se esses sinais eram meras coincidências ou se havia uma mensagem mais profunda que a humanidade estava ignorando. Essa incerteza a levou a buscar informações adicionais, a assistir a documentários e a ler livros sobre o assunto. Com cada nova descoberta, ela sentia uma mistura de esperança e urgência. O impacto da crença na profecia de Fátima na vida cotidiana é inegável. Muitas pessoas, como Clara, começam a repensar suas decisões e ações à luz das mensagens que receberam.
Clara decidiu mudar sua abordagem em relação às suas interações diárias, buscando ser mais empática e solidária em um mundo que muitas vezes parece dividido. Esse pequeno, mas significativo passo na sua vida teve um efeito dominó, inspirando amigos e familiares a também adotarem uma postura mais consciente e solidária. Por fim, Clara se deu conta de que a esperança e a ação são ferramentas poderosas diante dos desafios preditivos que a vida apresenta. A ideia de que cada um de nós pode fazer a diferença, mesmo em pequenas ações, tornou-se um mantra em sua vida. Ela começou a participar de grupos de voluntariado e a se envolver em iniciativas comunitárias, buscando não apenas entender a profecia, mas viver de acordo com seus ensinamentos. A jornada de Clara é um exemplo de como a reflexão sobre a terceira profecia de Fátima pode inspirar mudanças significativas na vida das pessoas. A mensagem central é clara. Independentemente das crenças que cada um possui, a união e a esperança são essenciais em tempos desafiadores. Ao entender e internalizar essas mensagens como Clara, podemos nos sentir mais capacitados a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, transformando medo em ação positiva. Essa é a verdadeira essência da profecia. Não apenas prever o futuro, mas nos chamar a agir no presente. A terceira profecia de Fátima é um tema que provoca tanto fascínio quanto temor. Muitas pessoas sentem-se atraídas por suas mensagens enigmáticas, enquanto outras se perguntam sobre a relevância dessa profecia nos dias atuais. O conteúdo dessa profecia é cercado de mistério e, para muitos, é um chamado à reflexão e à ação. Aprofundar-se nessa mensagem é essencial para compreendê-la em sua totalidade. No coração da terceira profecia, encontramos advertências sobre desafios iminentes e uma necessidade urgente de conversão e arrependimento. A profecia menciona a importância da oração e da devoção, especialmente ao Imaculado Coração de Maria. Isso nos leva a refletir sobre o que significa realmente se reconectar com a espiritualidade em tempos de crise. Para muitos, a ideia de oração pode parecer antiquada ou até mesmo ineficaz. Contudo, ao longo da história, a oração tem sido um pilar de força e esperança para milhões de pessoas, servindo como um espaço de reflexão e renovação interna. Para ilustrar essa conexão, vamos contar a história de Ana, uma mulher que, após um período de grande turbulência pessoal, decidiu explorar as mensagens da terceira profecia. Ana havia perdido o emprego e enfrentava dificuldades financeiras. Em meio a essa crise, ela se deparou com uma discussão sobre a profecia de Fátima em uma roda de amigos. Motivada por uma curiosidade crescente, começou a estudar as mensagens e a história por trás delas. Com o tempo, Ana percebeu que a profecia falava sobre a importância da transformação pessoal e coletiva. Essa revelação a inspirou a retomar sua fé e a buscar um propósito maior em sua vida. Ana começou a participar de grupos de oração e a se envolver em ações comunitárias. Com isso, não só encontrou apoio emocional, mas também redescobriu sua força interior. Essa jornada a levou a entender que a profecia não era apenas um aviso sobre crises futuras, mas também um convite para agir de forma positiva no presente. A transformação que Ana experimentou não foi apenas pessoal, mas também impactou aqueles ao seu redor, criando um efeito cascata de esperança e solidariedade. Ao explorarmos o conteúdo da terceira profecia, é crucial considerar as advertências que ela traz. A profecia fala de guerras, fome e desastres naturais, eventos que podem ser vistos como reflexos de uma sociedade que se afastou de princípios fundamentais de amor e compaixão. Nesse contexto, podemos questionar como essas mensagens, que parecem pertencer a um passado distante, se relacionam com os desafios que enfrentamos atualmente.
A resposta pode estar nas atitudes que tomamos hoje. Cada ato de bondade, cada gesto de solidariedade pode ser uma forma de contrabalançar as forças negativas que a profecia menciona. Agora, pensemos em outros exemplos. Em diversas partes do mundo, movimentos sociais têm surgido como resposta a crises sociais e ambientais. Esses movimentos podem ser vistos como uma manifestação do desejo humano de criar um futuro melhor, alinhando-se com as mensagens de esperança contidas na profecia. Quando as pessoas se unem para lutar por justiça, paz e preservação do meio ambiente, elas estão, de certa forma, respondendo ao chamado da terceira profecia, buscando transformar o medo em ação. As diferentes interpretações da profecia também são dignas de nota. Enquanto alguns a veem como uma advertência literal sobre eventos futuros, outros a interpretam como uma metáfora para a necessidade de mudança interna e coletiva. A história de um grupo de jovens que se reuniu para discutir essas interpretações exemplifica esse debate. Eles começaram a se encontrar semanalmente, discutindo não apenas a profecia, mas também como suas vidas poderiam ser impactadas por ela. Com o tempo, esse grupo se tornou uma comunidade unida, promovendo ações em prol de causas sociais. A jornada deles destaca a ideia de que, independentemente da interpretação, a união e a ação são fundamentais. Além disso, a crença na profecia pode servir como um catalisador para a mudança. Muitas pessoas, ao perceberem os sinais que a profecia menciona, começam a se questionar sobre suas próprias vidas e escolhas. Isso pode levar à adoção de estilos de vida mais conscientes e à busca por uma conexão mais profunda com os outros e consigo mesmas. A história de Carlos, que decidiu mudar sua rotina e se envolver em atividades de voluntariado após aprender sobre a profecia, ilustra esse ponto. Carlos percebeu que, em vez de se deixar levar pelo desespero, poderia contribuir para um mundo melhor, começando em sua própria comunidade. Ao falarmos sobre os sinais e indícios do cumprimento da profecia, é importante lembrar que as interpretações variam. Algumas pessoas acreditam que eventos climáticos extremos e tensões políticas são reflexos diretos das advertências de Fátima. Outras, contudo, podem ver esses eventos como parte do ciclo natural da vida. Aqui, novamente, a importância da ação se destaca. Independentemente de como interpretamos esses sinais, a maneira como respondemos a eles pode definir nosso futuro. Portanto, ao refletirmos sobre a terceira profecia de Fátima, somos confrontados com uma escolha: permanecer passivos diante das adversidades ou agir com esperança e determinação. Essa escolha não é apenas individual, ela também é coletiva. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais justo e pacífico, alinhando-se com as mensagens de transformação e esperança que a profecia nos oferece. No final, a terceira profecia de Fátima não é apenas um chamado à reflexão sobre eventos passados ou futuros, mas uma oportunidade para a ação no presente. Ao nos inspirarmos em histórias como as de Ana e Carlos, podemos ver que a verdadeira transformação começa dentro de nós e se irradia para o mundo ao nosso redor. Nossas crenças e ações diárias moldam o futuro, e cabe a nós escolher como responder a esses desafios. A mensagem central é clara. Não importa a interpretação que você tenha, a esperança e a união são essenciais para enfrentar os tempos desafiadores que vivemos. Nos últimos anos, o mundo tem sido palco de eventos que parecem se alinhar de maneira inquietante com mensagens proféticas, como as de Fátima. A terceira profecia, em particular, tem gerado discussões e reflexões sobre nosso presente e futuro. As guerras, desastres naturais e crises sociais não são meras coincidências. Muitos acreditam que são sinais de advertência, ecoando as mensagens que foram transmitidas há mais de um século. Com essa perspectiva,
vamos explorar como esses acontecimentos recentes se conectam com a profecia e o que isso significa para nós hoje. Imagine uma jovem chamada Clara, que sempre viveu sua vida de forma despreocupada, sem se importar com questões maiores. Um dia, ela assiste a um documentário sobre Fátima e se depara com a terceira profecia. As imagens de destruição e os relatos de guerras e catástrofes a impactam profundamente. Clara se vê refletindo sobre como a vida dela, aparentemente tranquila, pode ser afetada por eventos que parecem distantes, mas que, na verdade, estão interligados em um nível mais profundo. Essa jornada de autodescoberta a leva a questionar: será que a vida que leva está em sintonia com o que realmente importa? O que muitos não percebem é que a terceira profecia de Fátima fala sobre a necessidade de conversão e a urgência de prestar atenção aos sinais de nosso tempo. Quando observamos os conflitos armados em várias partes do mundo, as mudanças climáticas que afetam o nosso planeta e as crises sociais que dividem nações, é difícil não fazer paralelos com as advertências da profecia. Esses eventos não são apenas notícias de hoje. Eles são reflexões de uma sociedade que, muitas vezes, esquece os ensinamentos de paz e solidariedade. Vamos pensar em um exemplo prático. Os desastres naturais, como os incêndios florestais e as inundações, têm se tornado cada vez mais frequentes. Reportagens mostram que esses eventos estão frequentemente ligados ao aquecimento global, um problema que, se não for tratado, pode levar a consequências devastadoras. Assim como a terceira profecia sugere uma necessidade de mudança, a ciência também nos alerta sobre a urgência de agir. É uma chamada à ação que ressoa através das gerações. E a pergunta que fica é: o que estamos fazendo para mudar essa realidade? E se olharmos para as guerras que assolam o mundo, elas não são apenas lutas por território, mas muitas vezes são reflexos de descontentamento social e desigualdade econômica. Ao longo da história, as guerras têm sido um grito de alerta para a humanidade. A terceira profecia nos faz refletir se estamos, de fato, ouvindo esses gritos. Quando Clara começou a se envolver em movimentos sociais e ambientais, percebeu que cada pequena ação contava. Sua história é um exemplo de como a conscientização pode levar a um ativismo positivo. Ao se conectar com outros que também se preocupavam com as questões sociais, Clara não só mudou a sua vida, mas inspirou muitos ao seu redor. As interconexões entre os eventos presentes e a antiga profecia nos levam a questionar: será que estamos realmente aprendendo com a história? No entanto, muitos se sentem perdidos ou impotentes diante da magnitude dessas questões. É aqui que a reflexão se torna essencial. Ao entender que esses eventos não são apenas números em um gráfico, mas sim histórias de vidas afetadas, começamos a ver a importância de nossa ação coletiva. Por exemplo, em uma pequena cidade, um grupo de moradores se reuniu para discutir a terceira profecia e o seu significado. Durante suas conversas, começaram a perceber que as tensões políticas que enfrentavam localmente eram, de certa forma, um reflexo das tensões globais. Isso os levou a criar um projeto comunitário que não só promovia a paz, mas também ajudava a mitigar os efeitos das mudanças climáticas através da plantação de árvores e da educação ambiental. A transformação dessa comunidade é um testemunho do poder de se unir frente aos desafios. Agora, quando falamos sobre os sinais que muitos acreditam serem indicativos do cumprimento da profecia, é vital reconhecer a importância de cada um deles. As mudanças climáticas, a crescente desigualdade e a polarização política são mais do que tendências. São chamados à ação. O que esses sinais estão tentando nos dizer? E como devemos agir diante deles? A resposta pode ser mais simples do que pensamos, unindo forças e buscando soluções colaborativas.
A história de Clara e da comunidade que se uniu para fazer a diferença mostra que, mesmo em tempos de incerteza, a esperança pode florescer. Ao invés de se deixar levar pelo medo, elas decidiram transformar essa energia em ação. Essa é a essência do que a terceira profecia nos ensina, a necessidade de não apenas acreditar, mas agir. Quando refletimos sobre esses ensinamentos, é impossível não sentir uma mistura de urgência e esperança. A esperança é o motor que nos move a buscar um futuro melhor, enquanto a urgência nos lembra da importância de agir agora. Isso nos leva a um ponto crucial. Como podemos transformar o medo que sentimos diante das adversidades em ações positivas? A resposta está na união e no engajamento. Cada um de nós, independentemente de nossas crenças, pode fazer a diferença. Ao cultivar a consciência sobre os problemas que enfrentamos e ao buscar soluções coletivas, começamos a moldar um futuro que ressoa com os ensinamentos da profecia. O caminho pode ser desafiador, mas a jornada é repleta de oportunidades para crescimento e transformação. Assim, ao olharmos para o futuro, lembremos-nos de que a verdadeira mudança começa dentro de nós. A história de Clara, as lições da terceira profecia e os eventos que moldam nosso mundo são convites à reflexão e à ação. Que possamos caminhar juntos, com esperança e determinação, rumo a um amanhã melhor, onde a união e a solidariedade sejam as bases de nossa sociedade. A terceira profecia de Fátima, embora frequentemente ofuscada pelas duas primeiras, carrega um peso significativo e tem gerado debates intensos entre estudiosos e leigos. A sua interpretação e as implicações que ela traz para o mundo contemporâneo são questões que muitos se perguntam. Ao longo das décadas, diferentes grupos têm se reunido para discutir e analisar o que essa profecia realmente significa e como ela se relaciona com os acontecimentos atuais. Imagine um pequeno grupo de pessoas se reunindo em uma sala iluminada, cercados por velas e imagens religiosas. Entre eles está Ana, uma professora de história que sempre foi cética em relação à profecia. Mas, ao ouvir as histórias de seus amigos, que acreditam que a terceira profecia tem um significado profundo e atual, ela começa a questionar suas próprias crenças. Essa é a jornada que muitos enfrentam. A busca por compreensão em meio a uma variedade de interpretações e sentimentos conflitantes. A diversidade de interpretações da terceira profecia é fascinante. Enquanto alguns veem nela um aviso sobre a possibilidade de um grande conflito ou catástrofe, outros consideram que a mensagem é uma chamada à reflexão e à mudança pessoal. O que fica claro é que a profecia não é apenas um texto antigo empoeirado. Ela continua a ressoar em tempos de crise, fazendo com que as pessoas se voltem para ela em busca de respostas. Por exemplo, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, muitos se lembraram das advertências contidas na terceira profecia, tentando encontrar um significado nos desafios que enfrentavam. O grupo que se reúne na sala, incluindo Ana, discute fervorosamente as várias interpretações. Um dos membros, Paulo, compartilha sua visão de que a profecia é uma advertência sobre a necessidade de união e paz entre os povos. Ele fala sobre como, ao longo da história, a falta de entendimento e empatia entre as nações levou a guerras devastadoras. A ideia de que a profecia pode nos guiar para um futuro melhor se torna um tema central na discussão. Ana, por sua vez, levanta uma questão importante. E se a verdade estiver em algum lugar entre todas essas interpretações? Essa pergunta ressoa entre os presentes, gerando um momento de reflexão. A verdade, como muitos acreditam, pode ser subjetiva e dependente das experiências pessoais de cada um. É este viés que torna as discussões tão ricas, mas também desafiadoras. A falta de consenso pode ser frustrante, mas também é uma oportunidade para crescimento e aprendizado.
Enquanto o grupo debate, eles também compartilham histórias de como foram impactados pela profecia em suas vidas. Um jovem chamado Lucas revela que decidiu mudar sua carreira após ler sobre as advertências contidas na terceira profecia. Ele percebeu que sua vida estava muito focada em interesses pessoais e que, para fazer a diferença, precisava se envolver mais com sua comunidade. A transformação que Lucas experimentou é um exemplo poderoso de como a reflexão sobre as mensagens da profecia pode levar a ações concretas e mudanças significativas na vida de uma pessoa. Conforme a discussão avança, os participantes começam a perceber que os sinais que muitos acreditam ser indícios do cumprimento da profecia estão de fato ao nosso redor. Mudanças climáticas, tensões políticas e crises sociais não são apenas eventos isolados. Eles podem ser vistos como parte de um quadro maior que a profecia parece prever. Isso leva a um entendimento mais profundo do que significa viver em tempos desafiadores. O que essas mudanças estão tentando nos dizer? Como devemos agir diante delas? Essas perguntas continuam a ecoar na mente de Ana e seus amigos. O grupo também discute como a crença na profecia pode impactar as decisões diárias. Muitas pessoas, ao se depararem com a ideia de que estamos vivendo tempos preditivos, podem sentir uma pressão para agir de maneira diferente, seja em suas vidas pessoais ou em suas interações sociais. Ana compartilha como, após suas discussões sobre a profecia, começou a se envolver mais ativamente em projetos comunitários, sentindo que essa era uma forma de enfrentar as incertezas do mundo contemporâneo. Enquanto isso, Paulo reflete sobre a importância da esperança e da ação. Ele conta a história de uma organização que surgiu em sua cidade, unindo pessoas de diferentes origens, para trabalhar em prol de soluções para a crise climática. A iniciativa não só trouxe mudanças visíveis para a comunidade, mas também criou um senso de união e propósito entre os participantes. As pessoas começaram a se sentir menos impotentes diante das dificuldades, entendendo que, apesar do que a profecia possa prever, ainda há espaço para ação positiva e mudança. Em medida que a reunião chega ao fim, Ana percebe que a discussão sobre a terceira profecia de Fátima não é apenas uma busca por respostas sobre o futuro, mas também uma oportunidade de reflexão sobre como viver melhor no presente. Ela se sente inspirada a compartilhar suas descobertas com outras pessoas, incentivando-as a explorar suas próprias crenças e como elas moldam suas vidas. Essa é uma transformação poderosa que pode surgir quando se permite a si mesmo questionar e debater sobre questões complexas. A jornada de Ana e seus amigos ilustra a importância de explorar as diferentes interpretações da terceira profecia de Fátima. Ao abrir espaço para a discussão, todos eles puderam se beneficiar de novas perspectivas e experiências. A esperança se torna um tema central, mostrando que, independentemente das dificuldades, sempre há a possibilidade de união e ação. Essa mensagem ressoa profundamente, destacando que, diante das incertezas da vida, podemos escolher agir com empatia e solidariedade, transformando medo em propósito. Ao final, o grupo se despede, mas não sem levar consigo a certeza de que as conversas sobre a profecia não terminam ali. Elas são o começo de uma busca contínua por entendimento e significado, que pode inspirar outros a se unirem em tempos desafiadores. Essa reflexão não apenas fortalece a conexão entre os participantes, mas também planta sementes de esperança em suas comunidades, mostrando que, juntos, podemos enfrentar os desafios que o futuro nos reserva. A terceira profecia de Fátima apresenta uma série de sinais que muitos acreditam serem indicativos do cumprimento das previsões feitas há mais de um século.
Esses sinais incluem mudanças climáticas extremas, tensões políticas crescentes e uma série de conflitos ao redor do mundo. Esses fenômenos não são apenas eventos isolados. Eles são parte de um quadro maior, que muitos interpretam como um chamado à ação e reflexão. Mas como exatamente esses sinais se conectam à profecia? E o que podemos aprender com isso? Um exemplo marcante é a intensificação das catástrofes naturais. Nos últimos anos, temos visto furacões cada vez mais devastadores, secas prolongadas e inundações históricas. Essas mudanças não são apenas estatísticas. Elas afetam vidas, lares e comunidades inteiras. Há uma história de um pequeno vilarejo que ficou completamente submerso após uma enchente inesperada. Os moradores, que antes viviam em paz, tiveram que se unir para reconstruir suas vidas. Essa transformação forçada trouxe à tona a resiliência humana, mas também levantou questões profundas sobre a relação entre nossas ações e o estado do planeta. A conexão entre esses eventos e a terceira profecia de Fátima é frequentemente discutida em círculos de fé e espiritualidade. Alguns afirmam que as advertências contidas na profecia nos alertam para a necessidade de uma mudança de comportamento, tanto em nível individual quanto coletivo. Quando refletimos sobre as tensões políticas, por exemplo, a ascensão de nacionalismos extremos e a polarização social são visíveis em muitos países. Em meio a esse caos, muitos se perguntam: será que estamos repetindo os erros do passado? A profecia sugere que o caminho para a paz e a harmonia depende de nossa capacidade de ouvir e agir com compaixão. Mas o que esses sinais estão tentando nos dizer? Existe uma narrativa que se destaca nesse contexto. Imagine um grupo de jovens que, ao estudar a terceira profecia, se convenceu de que precisava fazer algo para ajudar sua comunidade a se preparar para desastres naturais. Eles começaram a se reunir e a criar um plano de ação. Com o tempo, essa ideia se espalhou e outras comunidades começaram a se unir, formando uma rede de apoio. Essa jornada de transformação não apenas aumentou a conscientização sobre os riscos, mas também fez com que as pessoas se sentissem mais conectadas umas às outras e a um propósito maior. Essas histórias de mobilização e união em resposta a desafios preditivos são inspiradoras, mas também levantam questões perturbadoras. Estamos realmente prestando atenção aos sinais ao nosso redor? É fácil ficar preso na rotina diária e ignorar as mudanças que estão acontecendo em nossa sociedade e no nosso planeta. A profecia de Fátima, portanto, pode ser vista como uma chamada à ação, um lembrete de que devemos estar atentos e preparados para enfrentar as consequências de nossas escolhas e ações. Os sinais de cumprimento da profecia vão além das catástrofes naturais. Mudanças climáticas e tensões políticas também se manifestam em crises sociais e econômicas. As desigualdades estão se ampliando e a frustração da população com a corrupção e a falta de representação é palpável. Esses sentimentos geram uma onda de protestos e movimentos sociais que buscam justiça e igualdade. Através dessa lente, a profecia pode ser interpretada como um alerta para que reconsideremos nossos valores e prioridades em uma era de crescente incerteza. Essa análise não é apenas teórica, ela tem implicações práticas para nossas vidas cotidianas. Quando tomamos conhecimento desses sinais, somos desafiados a agir. E isso nos leva a refletir sobre como podemos nos preparar e unir esforços em tempos de incerteza. Uma história que ilustra essa ideia é a de uma mulher que, após perder sua casa em um incêndio florestal, decidiu se juntar a um grupo local de ajuda mútua. Ao invés de se deixar abater pela tragédia, ela encontrou um novo propósito ao ajudar outras pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes.
Sua jornada de superação não só a transformou, mas também impactou toda a sua comunidade. Ao discutir os sinais de cumprimento da profecia, é importante abordar o que podemos fazer com essa informação. O primeiro passo é a conscientização. Precisamos estar cientes dos problemas que nos cercam e da interconexão entre eles. O segundo é a ação. Isso pode significar se envolver em iniciativas locais, apoiar movimentos sociais ou simplesmente começar a dialogar sobre essas questões com amigos e familiares. A mudança começa com pequenas ações que, quando multiplicadas, podem gerar um impacto significativo. Conforme exploramos esses sinais e suas implicações, uma questão continua a surgir. Como podemos transformar o medo em ação positiva? Ao invés de nos deixarmos paralisar pelo pessimismo, devemos adotar uma mentalidade de esperança e resiliência. Isso não significa ignorar os desafios, mas sim enfrentá-los com coragem e determinação. A profecia nos convida a olhar para o futuro com um espírito de união e colaboração, buscando soluções que beneficiem a todos. O que podemos aprender com tudo isso é que, independentemente das crenças individuais, a mensagem central é de que a união e a esperança são essenciais em tempos desafiadores. Os sinais que muitos veem como indícios de cumprimento da profecia podem, na verdade, ser um chamado à ação para todos nós. À medida que avançamos, é vital que mantenhamos um diálogo aberto sobre essas questões e que nos unamos em busca de um futuro melhor. A transformação que buscamos começa dentro de cada um de nós, e é através da ação coletiva que podemos criar um impacto duradouro em nossas comunidades e no mundo. Assim, ao refletirmos sobre a terceira profecia de Fátima e os sinais que nos cercam, somos chamados não apenas a observar, mas a agir. O futuro está nas nossas mãos, e a maneira como respondemos a esses desafios definirá não apenas a nossa trajetória, mas também a de gerações futuras. É um convite à esperança, à ação e à solidariedade, onde cada pequeno gesto pode ser um passo em direção a um mundo mais justo e pacífico. A crença na profecia de Fátima tem o poder de moldar as decisões e ações das pessoas de maneira profunda e significativa. Ao longo da história, muitos têm se voltado para essa mensagem em busca de orientação, especialmente em tempos de incerteza e crise. Uma jovem chamada Ana, por exemplo, sempre foi cética em relação a profecias, mas suas crenças foram desafiadas quando um evento trágico abalou sua comunidade. Ana estava em um momento difícil da vida, enfrentando dificuldades financeiras e um sentimento de desamparo. Após a tragédia, ela começou a se perguntar se havia algo mais profundo em sua vida, algo que a pudesse direcionar. Ana decidiu participar de um grupo de discussão sobre a terceira profecia de Fátima. Inicialmente, ela foi apenas para apoiar uma amiga, mas logo se viu imersa nas histórias e nas interpretações que os outros traziam. Os participantes compartilhavam experiências pessoais que conectavam suas vidas com as mensagens da profecia. A cada encontro, Ana ouvia relatos de pessoas que se sentiram inspiradas a mudar suas vidas, a agir com mais compaixão e solidariedade e a buscar um propósito maior. A atmosfera era de esperança e união, e Ana começou a perceber que aquelas mensagens antigas poderiam, de fato, refletir a realidade dos dias atuais. As decisões que as pessoas tomam em função de suas crenças podem ser transformadoras. Para Ana, a profecia não era apenas um texto antigo, tornou-se um guia para sua vida. Ao ver como outros estavam se unindo para ajudar os necessitados, Ana decidiu que queria fazer a diferença também. Ela começou a participar de projetos de ajuda comunitária e a buscar maneiras de contribuir para a sua sociedade. Isso não apenas a ajudou a encontrar um propósito, mas também a trouxe novas amizades e um sentimento renovado de esperança.
A jornada de Ana exemplifica como as crenças podem influenciar nossas escolhas diárias. Muitas pessoas, ao se depararem com situações desafiadoras, buscam algo maior para se apoiar. Quando as crenças são positivas e voltadas para a união e a solidariedade, elas têm o potencial de criar um impacto significativo nas comunidades. No entanto, é importante refletir sobre como essas crenças moldam não apenas nossas ações individuais, mas também a dinâmica coletiva. A história de Ana nos mostra que, mesmo em momentos de crise, é possível encontrar esperança e um novo caminho. Mas o que acontece quando essa transformação se estende além de um indivíduo? Quando um grupo de pessoas se une em torno de uma crença comum, os resultados podem ser ainda mais poderosos. Em outra cidade, um grupo de amigos decidiu organizar uma campanha para arrecadar alimentos e roupas para os necessitados. Inspirados pelas mensagens da profecia, eles começaram a se reunir semanalmente, discutindo como poderiam fazer a diferença em suas comunidades. O que começou como um pequeno gesto logo se transformou em um movimento maior, envolvendo mais pessoas e alcançando mais afetados pela crise. Essas histórias nos levam a pensar sobre o impacto que a crença na profecia pode ter na vida cotidiana. Ao nos unirmos em torno de uma causa comum, podemos catalisar mudanças significativas. As crenças que nos unem também podem nos guiar em tempos de incerteza, ajudando-nos a enxergar além dos desafios e a agir de maneira positiva. É essencial reconhecer que, independentemente do contexto, a união e a esperança são forças poderosas que podem nos impulsionar a agir. Ao refletir sobre a influência das crenças em nossas vidas, é importante considerar como podemos aplicar esse conhecimento de forma prática, como podemos transformar as mensagens e ensinamentos da profecia em ações concretas que impactem positivamente nosso entorno. Um exemplo é a promoção de diálogos e discussões em grupo, como fez Ana. Esses encontros podem servir como espaços de reflexão e aprendizado, onde as pessoas compartilham suas experiências e se sentem motivadas a agir. Além disso, é fundamental incentivar a solidariedade e a empatia, lembrando que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Ao final, a crença na profecia de Fátima não deve ser vista apenas como uma mensagem espiritual, mas como um convite à ação. O que aprendemos com isso é que, ao nutrir a esperança e agir em conjunto, podemos enfrentar os desafios que nos cercam. A transformação que ocorre em nossas vidas e nas vidas de quem nos rodeia é um testemunho do poder da união e da fé. Ao abraçar essa crença, podemos ser agentes de mudança em nossas comunidades. A jornada de Ana e o grupo de amigos nos mostram que é possível encontrar um propósito maior, mesmo em tempos de crise. A esperança e a ação caminham lado a lado, e a crença em algo maior pode nos levar a decisões que não apenas mudam nossas vidas, mas também impactam positivamente aqueles que nos cercam. O que essas histórias nos ensinam é que, independentemente da situação, sempre há espaço para a ação e a transformação. No final das contas, a mensagem é clara. Nossas crenças moldam nossas escolhas e, ao escolher acreditar na esperança e na solidariedade, podemos criar um futuro melhor. O que você vai fazer com essa mensagem? Como vai deixar sua marca em sua comunidade? O poder está em suas mãos e a transformação começa agora. A crença na profecia de Fátima pode ser um poderoso catalisador para a ação e a esperança em tempos desafiadores. Quando refletimos sobre o impacto que essa mensagem tem em nossas vidas, percebemos que ela não é apenas uma advertência, mas também um convite à reflexão e à transformação pessoal. Apesar das dificuldades e incertezas que enfrentamos, é possível encontrar um propósito maior, e isso começa com a decisão de agir.
A história de Rita, uma mulher que, ao conhecer a profecia, transformou sua vida e a de sua comunidade, ilustra perfeitamente essa jornada. Rita sempre foi uma pessoa comum, levando uma rotina diária, sem grandes novidades. Mas após um evento marcante em sua vida, ela decidiu se aprofundar na terceira profecia de Fátima. O que começou como uma curiosidade se tornou uma busca intensa por significado. Ela começou a explorar as mensagens contidas na profecia e como elas se relacionavam com os desafios contemporâneos que sua cidade enfrentava, como a pobreza e a violência. Com o coração cheio de esperança e determinação, Rita decidiu que não poderia ficar parada diante da situação. Ela queria fazer a diferença. O primeiro passo de Rita foi reunir um grupo de amigos e vizinhos. Juntos, eles começaram a discutir a profecia e as formas de implementar mudanças significativas em suas vidas. O que começou como uma conversa em torno de uma mesa de café, rapidamente se transformou em um movimento comunitário. Eles organizaram ações sociais, como arrecadação de alimentos e serviços de apoio a famílias carentes. Rita percebeu que, ao agir em solidariedade, não apenas estava ajudando os outros, mas também fortalecendo sua própria fé e esperança. A jornada de Rita é uma representação clara do que significa transformar o medo em ação positiva. Ela se deparou com a dúvida e a incerteza, mas escolheu não se deixar paralisar. Em vez disso, ela se tornou um exemplo inspirador de como a crença em uma mensagem maior pode impulsionar ações concretas. E isso nos leva a uma reflexão importante. Como podemos, nós também, transformar nossas incertezas em ações que beneficiem a nós e aos outros? Uma das maneiras de fazer isso é começando por pequenas ações em nossa vida diária. Seja ajudando um vizinho, participando de iniciativas comunitárias ou apenas sendo uma voz ativa nas questões que nos cercam, cada passo conta. Quando olhamos para os sinais que a vida nos dá, como as mudanças climáticas ou as tensões sociais, podemos interpretá-los como um chamado à responsabilidade. É um convite para nos unirmos em torno de causas que realmente importam e que refletem a esperança contida na profecia. Além disso, é vital entender que a esperança não é apenas um sentimento passivo, ela requer ação. Muitas vezes, as pessoas confundem esperança com resignação, mas, na verdade, esperança verdadeira é acompanhada de esforço e determinação. Ao nos reunirmos para discutir a profecia e suas implicações, como fez Rita e seu grupo, criamos um espaço para que novas ideias surjam e novos projetos sejam desenvolvidos. Esse tipo de interação é fundamental para que possamos nos sentir parte de algo maior e, ao mesmo tempo, responsáveis por ele. O impacto que essas ações podem ter na vida cotidiana é imenso. Ao nos unirmos em torno de um objetivo comum, construímos uma rede de apoio que nos fortalece. Observamos esse fenômeno em várias comunidades ao redor do mundo, onde grupos de pessoas se reúnem para enfrentar problemas locais, criando soluções inovadoras e solidárias. O resultado é uma mudança não apenas nas circunstâncias externas, mas também um crescimento interior, uma transformação que nos torna mais conscientes e mais conectados uns com os outros. A história de Rita não é um caso isolado. Muitos encontram propósito e renovação ao se depararem com desafios preditivos. A chave está em como escolhemos responder a esses desafios. Podemos optar por permanecer paralisados pelo medo ou agir com coragem e esperança. Quando escolhemos agir, mesmo que seja em pequena escala, começamos a quebrar ciclos de desespero e incerteza. Nossa capacidade de agir é um reflexo direto da nossa fé e crença nas mensagens que recebemos. Ao discutirmos a profecia de Fátima e suas implicações, é essencial lembrar que a união é uma das maiores forças que temos. Quando nos unimos, criamos um efeito multiplicador que pode transformar realidades.
As experiências de Rita e de tantas outras pessoas nos mostram que, independentemente das dificuldades, a esperança e a ação podem nos conduzir a um futuro melhor. Devemos nos perguntar: como podemos integrar essa perspectiva em nosso dia a dia? Como podemos ser agentes de mudança em nossas comunidades? A resposta pode estar na disposição de nos envolvermos, de nos educarmos sobre os problemas que nos cercam e de tomarmos decisões conscientes que reflitam nossos valores. Se cada um de nós fizer a sua parte, mesmo que pequena, podemos contribuir para um mundo mais solidário e esperançoso. E no final das contas, essa é a verdadeira essência da mensagem que a profecia de Fátima nos traz. A importância da ação e da esperança, mesmo em tempos de incerteza. Portanto, ao refletirmos sobre a profecia e seu significado, que possamos nos inspirar a agir. Que possamos ser como Rita, que transformou sua vida e a de sua comunidade, e que cada um de nós encontre formas de se unir, de construir e de espalhar esperança. O chamado à ação está diante de nós, e a maneira como respondemos a ele pode fazer toda a diferença. A esperança, combinada com a ação, é a chave para enfrentar os desafios do presente e do futuro.